muito obrigada por assistir esse vídeo. Meu nome é Márcia, eu trabalho no Scriptcase e hoje vou falar com vocês sobre as novidades da versão 8.1. Bom, a versão 8.1 ela é lançada com o objetivo de manter o Scriptcase entre os melhores ambientes para desenvolvimento de aplicações web. No entanto, além de fortalecer o Scriptcase como uma ferramenta para a construção de sistemas, essas novas funcionalidades fazem com que o Scriptcase se apresente como uma excelente solução para a geração de relatórios e gráficos, com melhor custo-benefício, reforçando a vocação para desenvolvimento de aplicações gerenciais que o Scriptcase já tem, mas facilitando a análise e gestão dos dados, que é a questão do Business Intelligence. Vamos continuar desenvolvendo o Scriptcase nesse sentido e também melhorando sempre a performance e a segurança, assim como gerar aplicações que se utilizam dos recursos mais modernos do mercado de desenvolvimento. Bom, a gente preparou aqui uma lista, né, essa página aqui com as novidades todas, e aí a gente vai passar de uma por uma, mostrando para vocês dentro do Scriptcase, de uma forma geral, como funciona, ok? Posteriormente, durante os nossos seminários na sexta-feira, nós vamos fazer um exemplo mais profundo com cada uma das novidades. Bom, inicialmente falando um pouco sobre a questão da migração, né, eu tenho aqui no meu Scriptcase 8, e aí eu quero explicar para vocês como é que vai ocorrer essa migração para clientes que já possuem Scriptcase 8. Vocês simplesmente vão visualizar essa tela de versão desatualizada, e aí nesse momento vocês podem clicar aqui para ver as modificações e irem na parte de configuração, administração, para realizar a atualização. Simples assim. Não será necessário fazer uma nova instalação do Scriptcase. Apenas com essa atualização, você já terá o Scriptcase 8. Nós fizemos alguns tutoriais para ajudar com esses passo a passos, certo? E aí, no tutorial de atualização, a gente diz aqui que a versão 8.1 mantém total compatibilidade com a versão 8.0 e a atualização deve ser feita independente da data do seu upgrade. Isso por quê? Porque quando a gente lança uma atualização, além das novidades, a gente também lança melhorias, correção de problemas. Então, se você tem a versão 8, independente da sua data de upgrade, você tem direito a fazer as atualizações, porque aí você vai receber todas as correções e melhorias. E aí, caso não tenha a data de upgrade ativa, apenas não vai receber, não vai ter acesso às novas funcionalidades, mas aí todo o restante será liberado, ok? Então é importante, se você tem a versão 8 ou qualquer outra versão do Scriptcase, é sempre importante atualizar para que o seu ambiente esteja completo com todas as correções e melhorias que a gente sempre faz aqui no Scriptcase. Então, a gente tem aqui a recomendação do backup, ou seja, sempre antes de qualquer modificação que você faça dentro do Scriptcase, principalmente nessa parte de atualização, migração, então a gente sempre recomenda a realização de um backup de segurança, que pode ser feito de duas maneiras. Dentro do Scriptcase, você vem aqui na parte de configurações de administração e tem aqui a opção de backup. Quando você faz um backup geral aqui, ele gera um arquivo, você guarda esse arquivo num local seguro e atualiza o Scriptcase. A seguir, vem aqui na parte de Scriptcase Update, procura as atualizações e faz a atualização normal, certo? Uma outra opção de backup que a gente pode dar para vocês é aqui na parte do diretório, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu Scriptcase instalado no Windows 8.1, então tá lá na minha pasta arquivo de programas, NetMake, versão 8, no caso a minha versão 8 é essa aqui, e aí eu tenho minha pasta do Scriptcase dentro do meu diretório root. Então eu vou acessar aqui, então esse aqui é meu Scriptcase. O que eu vou fazer? Gerar um zip com essa pasta, certo? Compactar e guardar em um local seguro. Fazendo isso, posteriormente, após a atualização dentro do Scriptcase, eu posso estar restaurando essa pasta se necessário. Então, são duas opções de backup, a gente sempre recomenda segurança, por questões de segurança, para você antes de atualizar o Scriptcase. Então, feito o backup, você vem aqui novamente, atualiza o Scriptcase e aí ele vai já ficar para a versão 8.1. Lembrando, na versão 8.1, nós fizemos também a atualização do PHP. Trabalhávamos com o PHP 5.4 na versão 8 e agora na 8.1 vamos dar o suporte ao PHP também 5.4 e o 5.6, ou seja, a versão 8.1 vai suportar os dois
as duas versões do PHP. Quando você faz essa atualização aqui que eu mostrei agora para vocês, dentro do ScriptCase 8 já existente, você vai receber as atualizações do ScriptCase, porém vai ficar com o PHP 5.4, vai manter o mesmo ambiente com o mesmo PHP que você já tinha. Caso você queira atualizar também o seu PHP para ter o PHP 5.6, você vai no nosso site, na parte de download, e aí fazer o download da versão, né, do pacote de instalação, que já vai vir com o PHP 5.6. Nesse caso, se você fizer a instalação do pacote de instalação, o que vai acontecer é isso aqui que aconteceu no meu ambiente. Você vai ficar com a versão 8 e a versão 8.1, porque aí ela vai usar uma porta separada. Então, o que você tem que fazer aqui é exportar dessa versão e importar para essa, certo? Nesse caso, você vai precisar também de uma nova licença. Como eu falei, o ScriptCase 8.1 é uma atualização do ScriptCase 8. Então, você utiliza a mesma licença. Caso você prefira trocar de ambiente dessa forma aqui que eu estou mostrando, você vai ter que solicitar uma nova licença para instalação no novo ambiente, ok? Então, dito isso sobre a parte de instalação, vamos às novidades. Eu vou fechar aqui os tutoriais. Todos esses tutoriais vão estar disponíveis, certo? Na nossa página de download e também nas comunicações que a gente vai soltar. Então é importante você prestar atenção em todas as recomendações para que tudo corra bem na sua atualização. Então, eu tenho aqui o meu ScriptCase 8, vou fechar, porque aí eu já tenho aberto o ScriptCase 8.1 aqui no outro navegador. E aí, deixa eu sair aqui para mostrar para vocês a tela de login. Como vocês podem ver, a tela de login igual da versão 8. A diferença aqui é que nessa é 8.1. Então, as mesmas configurações aqui do login. Vou entrar como admin e mostrar para vocês aqui as novidades. Ok? Então, minha versão 8.1 aqui está sem nenhum projeto. Vou criar um novo projeto. E aí, na criação de projeto, a gente já encontra aqui a primeira novidade, que é um novo projeto de exemplo, chama Web Service. Na verdade, ele é um projeto com vários exemplos de Web Services já desenvolvidos. Você vai ser capaz de fazer o download desse novo projeto de exemplo e copiar ou utilizar os Web Services disponíveis nos seus sistemas, ok? A gente também criou uma macro para Web Service, mas aí a gente fala daqui a pouquinho dela. Eu vou criar aqui um projeto novo, vou colocar aqui Demo 8.1. Vou colocar aqui também uma descrição, Demo 8.1, e avançar. E aí na parte de configuração de idioma, vou buscar aqui Português do Brasil, colocar como padrão e avançar. Na questão dos temas, a gente vê que já desde a versão 8 a gente já tem lançado alguns novos temas. A gente colocou aqui o Bluewood como padrão, que é um tema novo que a gente lançou e com algumas melhorias agora nessa release. Então, vocês podem depois observar que a gente fez algumas modificações dentro desse tema e dos outros também. Questão de configuração de botões, etc. Então, eu vou começar mostrando para vocês esse primeiro tópico aqui da nossa lista de novidades, que é justamente a parte de relatórios e gráficos, né? Nós fizemos algumas modificações, nomeadamente na aplicação de gráfico. Então, eu vou conectar aqui com uma base de exemplos e aí a gente pode já criar algumas aplicações. Vamos criar aqui uma aplicação de gráfico inicialmente, que essa aplicação de gráfico ela foi dividida, foi separada da consulta a partir da versão 8. E aí vou criar aqui com uma base que eu tenho de pedidos, certo? Lembrando que esse comando aqui ele pode ser criado automático pelo ScriptCase ou você pode utilizar o seu próprio comando, sua procedure, criar seu gráfico da forma que desejar, ok? Vou criar aqui o gráfico. E aí dentro da interface vocês vão ver que no ScriptCase não houveram grandes mudanças, as mudanças maiores foram dentro da aplicação gerada. Portanto, aqui a gente tem a interface igual à interface da 8, não 100%, tem algumas modificações, como por exemplo aqui na parte da métrica, né? A gente na versão 8 podia criar apenas com uma métrica e agora nós podemos criar com mais de uma métrica e mais de uma dimensão, para a gente gerar gráficos com múltiplos valores. Então, eu vou fazer aqui um exemplo com o campo empregado, certo?
na métrica, vou colocar aqui mais um outro campo, data do pedido. E aí, na métrica, eu quero ver a quantidade de registros e valor do frete, não, valor do pedido, ok? E aí, ele mostra aqui esse valor inicial, que vai servir quando eu tiver um gráfico que não seja de combinação. No caso de gráfico de combinação, eu vou combinar esses dois valores no mesmo gráfico. Se eu estiver utilizando um gráfico simples, eu vou poder identificar aqui qual é o valor inicial. Então, deixa eu já gerar aqui o gráfico para a gente visualizar e eu ir mostrando para vocês as opções. Então, ele vai gerar aqui o gráfico para mim. Ok, tenho aqui o meu gráfico, né? Da forma que eu pedi, ele já vem combinação, porque eu identifiquei lá 2 campos, certo? E eu tenho aqui essa opção personalizado, onde eu posso personalizar aqui as dimensões e as métricas dinamicamente dentro do gráfico gerado. Ou seja, a gente está transferindo todas as opções de configuração para a aplicação final. Isso dá um poder para o usuário final e também a dinamicidade na visualização dos dados. Dentro do ambiente de desenvolvimento, na parte de configurações, nós listamos todos os gráficos e aí vocês vão perceber em vários momentos dentro do script case essa imagenzinha aqui de novo, que é justamente para vocês identificarem onde estão as novas opções, ok? Então, sempre que você vê aqui um novo, significa que é uma nova opção e aí se você tiver com sua licença ok, você vai poder usar. Se você tiver com a licença desatualizada, você não vai poder usar. E aí a gente vem aqui na parte de tipos de gráficos e pode configurar os gráficos que vão estar disponíveis aqui na aplicação final, certo? Dentro da parte de gráficos, eu vou poder também configurar qual é o seu gráfico padrão, aqui na opção de gráfico, né? Tenho aqui todas as opções, e aí ele já, como eu coloquei 2 campos, ele já identificou como um gráfico de combinação e já montou para mim ele combinação em 3D, mas eu podia modificar aqui e ele, por padrão, gerar um outro tipo de gráfico pela primeira vez, certo? E aí dentro da parte de gráfico eu vou poder ir mexendo de acordo com a necessidade. Aqui dentro da parte de layout, deixa eu ir aqui rapidinho só para mostrar para vocês um outro conjunto de botões. A gente tem aqui o tema Bluewood, que a gente escolheu lá no início. Vou só mudar aqui para esse tipo de grupo de botões aqui que eu gosto. E aí vocês vão ver que vai ficar diferente, ao invés de utilizar esse azul, ele vai usar um mais acinzentado. Ok. E aí a gente já pode fazer aqui algumas configurações. Ele continua gerando o gráfico de combinação. E aí eu posso alterar aqui dinamicamente o tipo de gráfico. Certo? Como eu falei, na parte de personalizado, eu posso alterar as métricas, assim como as dimensões. Certo? Posso dizer se eu quero exibir os valores, sim ou não. E ainda aqui na parte de tipo de gráfico, eu posso, de uma outra forma, selecionar os gráficos. Então, ele me traz aqui diversas opções e eu posso ir modificando aqui dinamicamente. Ok? Na parte de resumo, a gente vai ver o resumo de acordo com os campos que a gente selecionou na métrica. E na parte de exportação, as opções de gerar PDF ou imprimir. Então, de uma forma sucinta, essas são as novidades dentro da aplicação de gráfico. Agora vamos ver aqui a parte da consulta, né? Nós temos algumas novidades dentro da aplicação de consulta. Uma delas é o filtro refinado. Então, vou voltar aqui para o meu script case, vou fazer uma criação expressa aqui, com uma aplicação de consulta e gráfico. Ele vai listar aqui as tabelas. Vou criar aqui com a mesma tabela de pedidos, e aí ele vai criar um grid, uma consulta e um formulário. Certo? Gosto muito dessa opção, que já cria a consulta e o formulário com uma ligação. Então, não preciso, já venho com a aplicação completa. Ok. Então, já tenho aqui minha grid e meu formulário. Vou abrir aqui a grid, né? Consulta.
E aí dentro da consulta, a gente vai ver aqui o novo, na parte de filtro refinado, temos aqui um novo tipo de filtro. Ah, por que não dentro da opção de filtros? Que a gente já tem aqui alguns outros filtros. Porque esse filtro refinado, ele é diferente. Esse filtro refinado, ele vai fazer uma seleção dos valores de acordo com o universo existente na aplicação, de acordo com a base de dados. Então, por exemplo, ele vem aqui na parte dos campos e ele vai fazer uma busca de acordo com os campos aqui selecionados. Então, é diferente dos outros filtros, onde eu faço uma seleção específica de campos. Aqui, ele vai seguir os campos da própria consulta, certo? Então, a configuração dele é simples. Eu vou vir aqui na parte de selecionar campos, e aí eu vou selecionar aqui os campos que eu quero utilizar, vamos dizer, valor do pedido. Vou colocar aqui uma data do pedido, e a gente pode colocar um campo estado, certo? Vamos salvar. E aí na parte de edição de campos, eu posso fazer aqui algumas configurações. Então, por exemplo, para campos inteiros, eu tenho a opção de utilizar o range, que é justamente, ele habilita para mim aquele componente slider, para eu fazer a seleção dos valores utilizando o componente slider. Então, eu posso colocar aqui o valor do incremento, vou colocar de 5 em 5, mostrar valor sim, multiselect sim, posso iniciar aberta ou não, e configurar aqui a ordenação e uma mensagem para quando os campos estiverem vazios. Ele já vem aqui com uma mensagem num lang interno aqui do script case. Então, para os outros campos, eu tenho aqui a configuração do multiselect, iniciar aberta, vou colocar sim para todos, e a opção do veja mais, que aí ele vai justamente criar, se eu tiver, por exemplo, 50 registros, ele vai mostrar aqui a quantidade de 5 em 5, de 10 em 10, e vai mostrar ali uma opção veja mais para eu abrir mais ou menos registros. Então, aqui eu vou selecionar o formato para data, vou colocar aqui ano, e aí vai ser de acordo com a configuração regional, salvar e gerar aqui para a gente ver nosso filtro refinado. Então, ele vai gerar aqui a consulta normal e ao lado vai gerar esse bloco com as opções que eu configurei lá do filtro. Então, ele traz aqui, como eu falei para vocês, de 5 em 5, que a gente selecionou lá 5, e aqui a opção do ver todos, para ele abrir, no caso todos os estados, ou ver menos para ele fechar. A opção do componente slider aqui nos campos inteiros, né? Então, o campo valor do pedido eu posso selecionar, então aí ele já vai refinando a minha busca. Ele primeiro faz uma seleção de acordo com o valor, depois eu venho aqui e seleciono somente o ano de 1997, e aí ele vai refinando de acordo com a seleção, certo? Então, essa é a ideia do campo refinado. E aí eu tenho algumas outras configurações extras que eu posso fazer aqui na parte de configuração. Por exemplo, mostrar a quantidade, que aí essa parte aqui que ele mostra a quantidade 5, 6, entre parênteses, é opcional, eu posso mostrar sim ou não, ele vem já marcado. Modo de início, largura mínima, largura máxima, altura, tudo em pixel. E aí eu posso ir fazendo aqui as configurações para ir ajustando o layout de acordo com a minha consulta, para deixar uma aplicação final aqui bacana. Então, a gente fez aqui as modificações. Mais duas coisas que a gente adicionou na consulta, que aí são duas implementações importantes. Uma delas é a totalização, uma opção extra que é de média ponderada, né? Então, a gente tinha aqui soma, média, máximo e mínimo, e agora nós temos também a média ponderada. Então, aqui na média ponderada, a gente vai selecionar o campo que a gente quer fazer a média, certo? E os campos para a gente calcular o peso, né? A gente sabe que a média ponderada tem a questão do peso, então a gente pode fazer aqui, escolher o campo que a gente quer calcular a média e qual o campo que vai fazer o peso para essa média ponderada, ok? Nesse exemplo aqui a gente não tem nenhum campo bacana para fazer, mas aí a configuração é somente essa. E tem uma outra implementação que foi justamente na parte do acúmulo de valores, que também é bem importante aqui para grid. Essa parte de acúmulo de valores, ela está disponível apenas para campos virtuais. No caso, esse acúmulo de valores é aquele campo que a gente vai criar para acumular valor de outro campo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui criar um novo campo, e aí esse campo ele vai ter que ser inteiro, né? Ou seja, número decimal, porcentagem, moeda. Então, a gente pode criar aqui um número acumulado.
Acumulado de label também. E aí, dentro das configurações avançadas do campo, eu vou poder selecionar qual campo eu vou querer utilizar para acumular. Então, ele traz aqui a opção acumulado sim ou não, eu marco para sim, e aí ele pergunta qual campo acumulador. Então, eu posso vir aqui, valor do pedido, e aqui eu vou somando o valor do pedido. Aí ele vai criar esse novo campo acumulado, somando o valor de registro por registro, né, de linha a linha. Então, ele vai criar aqui um novo campo e vai acumular o valor do pedido conforme eu solicitei lá na interface. Então, uma nova opção também interessante, disponível aqui na consulta, certo? Deixa eu ver aqui na parte de gráfico, eu vou fechando as aplicações e aí a gente pode de repente já criar um menu e eu mostrar para vocês já as novidades do menu. Eu vou criar aqui uma nova aplicação e vou dizer que é uma aplicação de menu. E aí, voltando lá para nossa tela de novidades, na aplicação de menu, a gente colocou aqui uma melhoria na navegação, né, com a inclusão das abas agora dentro do menu e também a opção de mostrar o caminho de navegação. Então, são duas novidades aí na aplicação de menu. Primeiro, eu vou escolher aqui um template bacana para o meu menu, esse aqui, e vou importar os itens. A gente pode importar já essas aplicações que a gente criou. Vou importar aqui, renomear rapidinho aqui. Relatórios, cadastros e gráficos. Ok, então dentro da configuração do menu eu vou ter as opções de utilizar as abas, certo? Então, eu tenho aqui abrir item e aba, já vai vir configurado como sim. O menu contexto das abas, aí eu posso definir uma largura mínima ou máxima. E tem a opção de mostrar o caminho de navegação, que eu vou clicar aqui como sim, para a gente poder visualizar. E aí a gente tem a questão dos ícones. Eu vou gerar aqui já para vocês verem o menu com as abas. E aí o que acontece? Eu não selecionei nenhum ícone. Quando eu vim lá na parte de itens, eu tenho a opção de selecionar aqui um ícone, né? Pode ser uma imagem. E aí eu não selecionei. E eu posso vir aqui, clicar, e ele vai abrindo as abas. E essas abas já vêm aqui com uns ícones, certo? Eu tenho a opção aqui dentro de configurações de utilizar esses mesmos ícones para os itens do menu, que é justamente esse aqui, usar ícones padrão no item. E tenho também a opção de customizar esse grupo de ícones padrão. Dentro aqui da opção de layout, nós incluímos os ícones do menu. E aí a gente já disponibilizou aqui algumas imagens, mas aí você tem a possibilidade de subir novas imagens para esses ícones padrão. Ou seja, você tem aqui a opção ativo e inativo, que é justamente quando a gente está com a aba aberta ou com a aba inativa, fechada aqui com outra aba, certo? Então, você tem como utilizar esses ícones que a gente já disponibilizou aqui ou utilizar os seus próprios ícones. E aí, dentro da aplicação de menu, a gente tem ainda uma outra opção, aqui na parte de menu itens, que é você utilizar uma aba específica dentro de um item. Então, mesmo que eu esteja utilizando as abas padrão, eu posso vir aqui, selecionar uma aba específica, e aí essa aqui sempre vai vir primeiro e vai ter prioridade lá na visualização. Então, você tem aqui as aplicações em abas, e isso facilita muito a navegação. Tem aqui a parte do contexto, né, do menu contexto, que é para fechar a aba, fechar todas, exceto extra, e todas as opções aqui. Na parte de navegação, deixa eu ver aqui, a gente precisa ter, de fato, uma navegação para que ela possa ocorrer, certo? Então, deixa eu ver aqui se vai funcionar com essa parte. Posso selecionar aqui um registro. Não, vou fazer aqui uma nova ligação. Na aplicação de consulta. Ok, vou fazer aqui uma ligação de campo, para a gente poder visualizar a opção do caminho de navegação, porque aí ele tem que existir realmente uma navegação.
Ok, então só fazendo aqui uma... Vou só... Ok, então aí, com a navegação, a gente pode visualizar aqui que ele vai construindo os links, certo? De acordo com a navegação lá dentro das aplicações. Eu vou poder, ele vai, se eu tiver uma navegação maior, for por uma aplicação dentro da outra e for navegando por outras aplicações, a gente vai poder ver aqui todo o caminho e aí a qualquer momento clicar em um dos links para voltar para a aplicação correspondente. Então esse aqui é o chamado, em inglês tem um termo que chama breadcrumb, que é justamente para mostrar o caminho de navegação. A gente já tem isso implementado também no nosso manual. Então quando você navega lá nas opções, ele vai mostrando aqui o caminho de navegação, certo? Voltando para a lista de novidades, deixa eu visualizar lá se faltou aqui alguma opção. A questão do botão Ajax, que a gente tem disponível na aplicação de formulário. Então, abrindo aqui um formulário rapidinho para a gente mostrar. Você tem na opção de botões um novo botão, que é o botão tipo Ajax, certo? Então, esse botão aqui é um botão PHP com esse target Ajax, e aí você vai poder configurar e utilizar no formulário como um botão, certo? Então, essa implementação dentro do formulário. E aí tem a parte da implementação nas ferramentas, que é justamente a nova biblioteca, o novo gerenciador de biblioteca e o novo Help Case, certo? Então, começando aqui pelo Help Case, que é o nosso gerador de documentação, né? Uma ferramenta que você pode utilizar para criar a sua própria documentação, assim como a nossa documentação aqui. Então, você vai criar aqui um novo Help Case, criar aqui um de teste, e aí dentro da interface você pode ir criando lá os arquivos e as pastas para organizar a documentação. Nessa parte de configurações tem algumas ferramentas aqui que são novas, e aí você vai poder configurar aqui através dessa interface algumas opções da sua documentação. A gente já disponibilizou um CSS aqui para você gerar o seu layout do Help Case, da documentação, e também a opção de você customizar. Então, a gente tem aqui os mesmos editores que a gente usa para o Script Case, para a parte de cabeçalho, CSS, a gente disponibilizou aqui para o Help Case. E aí, quando você gera, vou gerar aqui um mesmo sem arquivo nenhum, só para a gente visualizar. Ele vai gerar aqui o layout exatamente igual ao nosso layout, né? A gente fez o mesmo CSS, e aí se você quiser, você tem a opção de customizar. E aqui dentro da interface também dá para, mesmo dentro desse CSS, modificar algumas coisas aqui, a logomarca, cor, fazer um cabeçalho específico, etc. Mas aí, esse Help Case agora é melhorado, né, com várias novas funcionalidades, para você construir aí a sua documentação. A parte da edição também aqui, é um editor, tipo editor de blog, né, o mesmo componente. Você pode criar seu texto, pode criar diretamente em HTML. Então, esse aqui é o Help Case. Uma outra ferramenta que a gente modificou, né, melhorou, foram o gerenciador de bibliotecas. Então, aqui no gerenciador de bibliotecas, vocês vão poder criar, importar arquivos, né, de qualquer tipo de extensão. A gente já tinha esse gerenciador de biblioteca antes, só que apenas era usado para bibliotecas com extensão PHP. Então agora a gente pode importar qualquer tipo de biblioteca, e aí você escolhe aqui público, o projeto. Vou colocar aqui um teste para mostrar para vocês a interface. Dentro da interface, vocês podem vir aqui na parte de edição, importar arquivos, né? Pode criar diretórios para organizar. Vou colocar aqui diretório JS, .js, só para as minhas bibliotecas
JavaScript. Tirar aqui JS. E aí posso criar mais uma aqui para ser meu diretório CSS. E aí ele pode ir criando aqui diretórios, e aí dentro do diretório eu posso ir fazendo upload de arquivos, criar um novo arquivo, ou fazer o upload direto, selecionando os arquivos. E aí, a partir do momento que eu seleciono esses arquivos para dentro da minha biblioteca, eu posso utilizar qualquer função dentro do script case. Então, isso possibilita uma série de coisas. A gente vai fazer depois um seminário aqui na sexta-feira falando sobre o uso das bibliotecas, para a gente explicar direitinho para vocês como é que vocês podem fazer dentro do código, porque aqui é mais para a parte mais avançada, onde vocês vão utilizar dentro do Blank. E aí a gente tem duas macros, deixa eu abrir aqui na página de novidades, que é justamente SC-URL Library e SC-Include Library, que são as duas macros que a gente disponibilizou novas, né, para a utilização dessas bibliotecas. Então, essa daqui, Include Library, é exclusiva para bibliotecas com extensão PHP, e a SC-URL Library para as outras extensões, CSS, jQuery, JavaScript. Então, a gente colocou aqui essas duas macros. E aí, como eu falei, a gente vai depois estar lançando exemplos para mostrar para vocês melhor a utilização aqui das macros e da biblioteca em geral, certo? Então, falando dessa coisa de macro também, uma das novidades, né, que foi a questão do Web Service, a gente criou uma nova macro para facilitar, né, a utilização de Web Services dentro do Script Case, e essa nova macro se chama SC Web Service. Então, através dessa macro você pode utilizar os protocolos de Web Service, e aí a gente colocou os exemplos, né, dentro daquela aplicação que eu mostrei para vocês lá quando vocês criarem a aplicação Web Service. A gente tem aqui alguns exemplos com essa macro, e aí também a gente vai marcar seminários para que vocês possam estar se aprofundando e vendo alguns exemplos mais avançados com essas novas opções, essas novas macros, ok? Nessa apresentação de hoje a ideia é mais fazer um overview para vocês ficarem por dentro de tudo que foi adicionado, né? E aí a ideia, como eu falei no início, é continuar gerando as novidades nesse sentido, né, de melhorar sempre as aplicações geradas e deixar as telas mais agradáveis, utilizando sempre os recursos que estão aí já disponíveis, e aí você pode ir migrando e tendo sempre os seus projetos atualizados. Bom, eu fico à disposição para caso vocês tenham dúvidas, divulgando aqui mais uma vez o nosso seminário. Deixa eu abrir aqui o nosso site. Nessa sexta-feira, dia 17, já vamos fazer o primeiro seminário falando sobre aplicação de gráfico. Então, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem fazer perguntas sobre outras coisas também, vocês podem, estão todos convidados para esse seminário. E a gente vai continuar lançando, mostrando as outras novidades aqui nos demais seminários. E qualquer dúvida, estamos todos à disposição. A gente colocou bastante documentação, e espero que vocês possam utilizar os novos recursos da melhor maneira possível. Então, agradeço por assistir esse vídeo, e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.